Olá, meus amigos, estamos aqui no Bate-Papo com o Luiz Cláudio, candidato a vereador por Cuiabá. Meu número é 15015, nosso prefeito é Domingos Kennedy, número 15, do Movimento Democrático Brasileiro. Esse bate-papo você pode assistir essa entrevista na íntegra no YouTube, lá no canal Bate-Papo com Luiz, com S, Luiz Cláudio barra o nome do entrevistado, e também nas mídias sociais minha e também dele. Estamos recebendo aqui Evaldo Rocha, nosso grande amigo. Hoje a gente não desvincula você dos arautos do Evangelho. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que nossos telespectadores compreendessem, entendessem e conhecessem quem é Evaldo. Pai de quem, casado com quem, nascido aonde, Chapecruz, o pau rodado, né? Essas coisas todas. Quem é Evaldo Rocha? Luiz, primeiro é um prazer estar aqui batendo um papo contigo. Evaldo Rocha é pau rodado, mas um pau rodado que já se considera cuiabano, de coração mesmo. Eu nasci no Paraná, no estado do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, sul do Paraná, muito fria, e vim para cá conhecer esse calor cuiabano, matogrossense, e já estou aqui há 40 anos. E aqui eu conheci minha esposa, constituí família, meus filhos, tenho 3 filhos, e gosto muito daqui e amo Cuiabá da mesma forma como a minha terra natal. E Evaldo é advogado e empresário, isso? Sim, eu tenho um histórico de trabalho no Poder Judiciário de Mato Grosso, trabalhei durante 21 anos no Poder Judiciário e chega um momento que a gente tem que buscar novos horizontes aí, partir para a advocacia. Então hoje tenho o meu escritório de advocacia, tenho outra atividade também empresarial e já estou aí há 2 anos advogando no estado de Mato Grosso. Eu me lembro que nós nos conhecemos com vínculo na paróquia São Gonçalo do Porto. Eu fiz esse Encontro de Casais com Cristo em 2003, e o Encontro de Casais com Cristo, além de despertar você para um trabalho pastoral, ele também orienta a realização de gestos concretos. Um desses gestos concretos era ir justamente fazer a evangelização, dar o testemunho, ouvir os dependentes químicos na chácara, lá em Várzea Grande, no Capão Grande, do Padre Pedro, na época, né? Não sei se ele está lá hoje ainda. E a gente fazia café da manhã, fazia o nosso bate-papo com os dependentes, dávamos os nossos testemunhos e ouvíamos. E às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, né? E lá que nós começamos a nos conhecer. Conta um pouco essa história aí para os nossos telespectadores aí. Então, Luiz Cláudio, eu posso dizer assim que conheci você... Você fez o ECC também? Fiz, eu fiz o ECC em 2009. E foi mais ou menos nessa época, talvez um pouquinho antes, eu conheci você lá da igreja do Porto, especificamente numa dessas visitas nessa chácara. Lá me chamou a atenção, a gente foi convidado pela equipe ali da igreja, a gente não tinha nenhum tipo de mais intimidade, conhecimento, enfim, e nós fomos convidados, eu e minha esposa, para visitar essa chácara, lá, essa clínica de dependentes. E aí me chamou muita atenção a forma como foi organizado os trabalhos, a dedicação, algo muito autêntico, muito, muito sincero, e principalmente nessa linha aí que você disse, de às vezes a pessoa precisa ouvir. Eu me lembro que naquela ocasião foram levados mantimentos, produtos considerados essenciais ali, né, de uso até pessoal, mas o grande ponto da visita era mensagens, reflexões, um certo apoio, uma palavra. E isso me chamou muita atenção ali. Você era uma das pessoas que estavam organizando aquilo, liderando, e a partir daquele momento, a gente, como já estava frequentando a igreja ali no Porto,
a gente passou a ter assim um convívio mais próximo e identificando, né, os valores, os princípios que nos aproximavam da minha família, da sua família, e aquilo foi me chamando bastante atenção, principalmente a forma discreta como havia sido feito, sem muito barulho, sem muito alarde, sem muito holofote, mas uma coisa bastante interessante. E ali a gente começou a se conhecer. É verdade. E passado um tempo, Evaldo, porque a gente encontra nas curvas da vida, né? Sim. Vai para aqui, o outro vai ali, daqui a pouco encontra, né? E nós nos encontramos depois que você já estava atuando mais fortemente, né? Claro, você é católico, apostólico romano, mas estava atuando lá junto aos arautos do Evangelho. E aí já surgiu a primeira coisa na época, que era o sonho do Padre Maurício sendo construído e realizado ali junto com... Eu participei da missa de lançamento do santuário lá, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Santo Mariano, Pedra isso, Fundamental. Santuário, isso, lançamento da Pedra Fundamental. E ali nós começamos eu já num mandato, tentando, o primeiro mandato de vereador, né? Ajudar a ordem a destravar os documentos, as liberações e os alvarás necessários para o início da obra. E eu sempre falo, toda vez que eu vou lá, que eu me sinto assim, surpreso. Cada vez que eu vou, passa um tempinho, um mês, que já não está igual como estava antes, né? Já está outra estrutura. E como é que foi essa sua ida, o seu sim para a Ordem dos Arautos? Bom, Luiz, eu digo que sou nascido e criado dentro da Igreja Católica. Depois ali da igreja, de frequentar a Igreja do Porto, a gente passou a frequentar também a Igreja do Bom Despacho, onde fomos ordenados ministro da Eucaristia. Isso em 2013, aliás, desculpe. 2013 fomos ordenados ministro da Eucaristia. Esse trabalho sempre foi um trabalho voluntário e de muito respeito, de muita responsabilidade, né? E a gente tem muito zelo e muito carinho por tudo isso. É uma honra, é um privilégio. E aí, no caso específico com relação aos arautos, o meu filho passou a frequentar, estava visitando lá. Primeiro que você? Primeiro do que eu. Eu não conhecia os arautos. O meu filho passou a frequentar. Eles têm um trabalho belíssimo com jovens, muito importante, inclusive. E aí, quando meu filho passou a frequentar e com mais assiduidade, mais habitualidade lá, ficou um pouco incompatível a gente estar numa igreja e o filho frequentando outra, né? Não que isso não tenha nenhum problema, tudo é igreja católica, mas a ideia da família estar junto, participar junto, né? Eu tenho 3 filhos, então passamos a conviver todos juntos lá. Assim é que eu passei a conhecer a Ordem dos Arautos do Evangelho e fiquei desde o começo muito impressionado, me identifiquei muito com a forma correta, com o sacerdócio, como que é exercido pelos padres, enfim, e fomos cada vez mais se identificando. E estamos lá desde 2015 prestando um apoio dentro das nossas limitações, enfim, o que a gente pode fazer, e até onde for possível a gente está muito firme lá. Existe uma nomenclatura que essas pessoas que estão à frente da igreja, que não são o próprio padre, chama... Terciários. Terciários. Antes do terciários tem aquele que está entre... A Ordem Arautos do Evangelho é uma ordem que nasceu no ano de 1999 e no ano de 2001 ela foi reconhecida pelo Vaticano, pelo Papa João Paulo II, e que instituiu o direito pontifício. E a partir dali houve as ordenações de sacerdotes, né, dos padres, enfim. E a ordem ela é composta dos padres, ordem primeira, que são os arautos do sexo masculino, que trabalham às vezes não são padres, mas trabalham
com missões religiosas dentro da ordem. No caso, lá nós temos o irmão Marcos, né? Exatamente. O irmão Marcos é da ordem primeira. Já tem outros aqui? Tem. Tem outros já, né? E tem outros. E tem a ordem segunda, que é a ala feminina, que é tão grande quanto masculina. Aqui em Cuiabá ainda não tem. Mas, e além desses, que são os arautos, que são os religiosos que fazem os votos, né, celibatários, enfim, existem os colaboradores, que são aquelas pessoas que estão dentro da sociedade com as suas atividades normais de trabalho e de família, né, mas que exercem um trabalho vinculado, voluntário, desculpe. São os terciários. E que são os terciários aonde eu estou. E trabalham também com a parte administrativa, ajudam o padre em tudo que precisar lá, né? Aí aquilo que for convidado, né? Não há um vínculo exatamente nisso, mas se for solicitado. E a gente tem uma coisa engraçada aí, né? Porque a gente geralmente leva os filhos, né, para um caminho. Nesse caso, seu filho, que eu tive a honra de visitá-lo em São Paulo. É isso? É isso. Foi ano passado? Hoje meu filho... foi ano passado. Hoje meu filho, ele fez o ensino médio lá, os 3 anos do ensino médio, e depois ingressou na universidade, fez 3 anos de filosofia e agora está no 2º ano de teologia. Vamos ver o que acontece aí. O futuro a Deus pertence. O que Deus reserva. O que Deus reserva. O que Deus reserva. O que me chama a atenção na ordem, e você tem muito mais propriedade para falar, mas a gente vai falar olhando de fora, né? A organização, o respeito à família, os valores que ali são colocados e colocados de forma que as pessoas se respeitem, se deem as mãos para ajudar o próximo, né? E eu acho muito bonito isso, né? Na ordem. A criação também, né? Ali você vê crianças bem cuidadas, não faço parte da alimentação, nada disso, bem cuidadas assim até espiritualmente, de comportamento na sociedade. Isso eu acho bacana. E aí, quando eu era no primeiro mandato, surgiu aí uma denúncia, né? Naquela época saiu até no Fantástico, né? E dos parlamentares, dos homens públicos da época, eu vi poucos se manifestarem. Eu fui à tribuna e eu fiz a defesa da instituição e da ordem, por isso que eu acabei de dizer, mas por um fator primordial que acho que o brasileiro ainda, eu falo isso para o brasileiro mesmo, ele ainda não se tocou. As instituições e os seres humanos, nós seres humanos, existe a gente não pode fazer essa vinculação. As instituições têm que ser respeitadas, né? A ordem tem que ser mantida, né? E, no caso, nem houve deslize do ser humano, nesse caso específico dos arautos do Evangelho. Mas, eu trazendo por exemplo, vou trazer aqui para a Câmara Municipal de Cuiabá. Existem os bons vereadores, existem os não tão bons vereadores, e aí você coloca isso tudo no meio da instituição. A instituição precisa ser preservada. Ela tem um importante papel na sociedade, assim como o judiciário, o legislativo, o executivo, né? O ser humano é falho, né? E aí eu fui e fiz essa defesa. Não se pode crucificar nada e ninguém, primeiro pelo amplo direito de defesa constitucionalmente, como dever nosso lá, está escrito nas cláusulas pétreas da Constituição, e não se pode denegrir a imagem da instituição por falha de algum membro da instituição. Não que lá não houve. Estou falando... Isso me chama muita atenção. Hoje eu procuro fazer minhas defesas porque o que me incomoda são as injustiças. Muito, né? E os arautos passou incólume sobre isso. Acho que fortaleceu ainda mais a ordem. Concorda? Exatamente, Luiz. Eu acho que em tudo, né, é preciso conhecer, aprofundar para poder fazer algum comentário. Eu sou suspeito a falar porque eu, ao mesmo tempo que sou suspeito, eu tenho muita tranquilidade e muita convicção para falar qualquer coisa a respeito disso, porque se houvesse
qualquer dúvida a respeito da idoneidade da ordem, eu, como pai de um filho que estava na ordem, seria óbvio que eu seria o primeiro a promover alguma mudança, alguma alteração. Isso foi um episódio isolado que, na verdade, assim, tudo que você faz e que você começa a destacar acaba incomodando em vários aspectos, vários setores. E houveram denúncias isoladas fomentadas por alguma coisinha, alguma incompatibilidade, muitas vezes, inclusive, no sentido de vocações. Uhum. Às vezes nós temos uma cultura de que, às vezes, a igreja ela está para nos servir. Né? Então, nós vamos lá quando podemos, aos domingos, dia de semana às vezes não pode e tal. Mas quando um filho seu levanta a mão, ergue a mão e fala assim, olha, eu quero seguir uma vocação, eu quero muitas vezes renunciar a essa vida da sociedade, enfim, e quero seguir uma vocação, isso não raras vezes acaba sendo objeto de conflito até dentro e principalmente da própria família. Uhum. Então, isso até para ilustrar um pouquinho o que houve lá atrás, às vezes são jovens que entram em conflito com a própria família e falam, olha, eu quero ficar na ordem, eu quero ser um padre, eu quero ser uma irmã, eu quero continuar, eu não quero voltar para casa, eu quero ficar. E isso, às vezes, não é bem recebido dentro da família, infelizmente. Né? Não quero aqui entrar nesse caminho, não estamos aqui para também fazer pré-julgamento da ordem ou de pessoas, mas, de um modo geral, quando você fala das instituições, onde está o homem, está o bem e está o mal. Está o problema e está a solução. Se nós formos avançar nessa parte, de fato, em todos os segmentos tem os bons e tem os maus. Né? Em todos. Né? Política, é judiciário, é legislativo, é religião, igreja, médico, engenheiro, todo o segmento tem, porque é formado de homens, de pessoas. E o ser humano tem suas falhas. No caso, só para concluir essa parte, esse episódio que você falou, o tempo se encarregou de mostrar, porque qualquer denúncia que foi feita, ela foi se perdeu no tempo, nada foi provado, tudo foi arquivado. E como você disse, a ordem ainda saiu mais fortalecida, porque muitas pessoas passaram a frequentar e aí verificar como que é realmente que deve ser levado com seriedade, com muito zelo, com muita dedicação. E assim, a ordem, ela também procura dar um destaque para o belo. Né? Então, quando se procura fazer tudo muito bem feito, você disse, às vezes, com disciplina, com organização, desde os trajes, desde a fidelidade com tudo, com a questão da missa, mais até no sentido de demonstrar todo esse respeito que tem e essa beleza para com o lado religioso. O Padre Maurício fala muito isso, né? E com isso belo acaba... transforma. Né? Transforma. Então, por exemplo, vai ser construída uma igreja, se Deus quiser, belíssima. A pessoa, mesmo que eventualmente não a conheça, enfim, vai passar lá, até pelo lado, quem sabe, turístico ou da beleza, enfim, vai lá visitar e acaba convivendo e aprendendo. É muito importante que todos que nos assistem e vão nos assistir, vai estar lá eternamente isso aqui, esse bate-papo, é que essa contribuição para a nossa cidade, nossa capital, ela é imensurável, porque você vai ter uma das mais belas igrejas do Centro-Oeste aqui na capital, né? Um centro de peregrinação, né? Eu costumava dizer, falava para o Padre Maurício, o pessoal que vem do norte, né, não vai para Aparecida, já para aqui, né? Ixi, já vai dar problema. Já vai parar aqui. Aí, de tão bonito que é lá, que vai ficar. Eu vi a maquete, eu vi o projeto, né? Então, e toda vez que a gente vai lá num evento que tem 13 de maio ou outros eventos que vocês fazem, eu me surpreendo com as mudanças que já ocorreram lá.
E aí, enquanto eu estiver na vida pública, se Deus permitir mais esse mandato e outros, se Deus quiser, que poderão, porventura, virem, vai ser com um braço estendido a essa ordem que eu respeito muito e gosto muito de estar ajudando no que for possível os arautos do Evangelho, né? E até pelos ensinamentos que a gente recebe da ordem de vocês, né? Tem muita consideração por isso. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, hoje você, como foi membro do Judiciário, na qual eu também sou, há 38 anos, né? Eu tive também a sorte de passar pelos 3 poderes, né? Eu sou do Judiciário, eu estive no Executivo por 2 anos e estive 5 anos na Câmara Municipal de Cuiabá, no Legislativo. Então, legislei, né, Executivo e Judiciário, que é minha casa. Hoje, olhando para os diversos problemas que a gente tem, né, e a gente tem que buscar soluções, porque eu acho que o político é a pessoa que tem que fazer a ligação dos 2 pontos, né, entre o desejo e a necessidade da sociedade e que o poder público pode contribuir com isso para resolver o problema. Quais são os projetos, ou o projeto, ou a ação, o programa que você acha que nós temos que atuar fortemente para a nossa querida cidade de Cuiabá? O que hoje te incomoda? Acho que isso aqui deveria ser atuado. Nós temos aí problema de déficit habitacional, problema de regularização fundiária, problema aí do plano diretor, problema da expansão, né, territorial, problema da saúde. Mas qual seria, assim, hoje? Eu acho que Cuiabá precisa resolver esse problema. Sim. Olha, Luiz, assim, se a gente for falar de... Porque o que se falar aqui vai ser nossa luta, né? Se Deus quiser. Sim. E, na verdade, é por isso que eu estou aqui, para conversar contigo e a gente bater um papo, justamente pelo perfil que você tem, que se amolda àqueles valores que a gente procura conservar. Com relação às necessidades do município, eu vejo não só como município, mas como uma necessidade a ser implantada no município. A nossa preocupação enquanto cidadão, minha, é com a sociedade, com os jovens. Eu vejo hoje, e aí falo um pouco também com um braço religioso, o jovem, ele é o futuro de amanhã, tanto como pessoa, como profissional, né? Então, a gente até falava lá, assim, tem que colocar mais recursos para estudo, que a gente vai conseguir diminuir os recursos para os presídios, né? Então, hoje, se você colocar, às vezes, e aprofundar isso e ver quanto que se gasta com o reeducando e quanto que se gasta com um aluno, há uma desproporção. No âmbito, assim, talvez municipal, né, que é a competência, eu vejo políticas públicas relacionadas aos jovens. Tem que pensar atividades. A ociosidade hoje é uma grande preocupação, porque aí vai para a questão de internet, vai buscar preencher o tempo com, muitas vezes, de forma inadequada. Então, verificar, por exemplo, as escolas, como é que está, ensino integral ou não. Hoje, a maioria dos pais, por uma questão de necessidade, tem que trabalhar o tempo todo, os 2 fora, né? A gente vinha de uma época, de uma cultura, onde a mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, e o pai saía trabalhar. Os tempos mudaram. Hoje, os pais saem, os filhos, às vezes, são terceirizados, e, às vezes, o mundo aí acaba adotando. E aí vem uma grande preocupação, porque esses jovens, nós temos uma situação seríssima, que é a introdução das drogas na sociedade. Ela busca o jovem, e aí vai para o lado de desenvolvimento. Hoje você vê o nível de estudo nas escolas, nas universidades, tudo deságua numa falta de base. Então,
Se a gente for falar, não vou falar dos problemas da cidade, porque aí ficaria muito... mas às vezes as necessidades que uma cidade precisa é um olhar primeiro para o seu cidadão, para o seu munícipe. Se você conseguir minimizar os impactos negativos de um jovem da mais tenra idade, que às vezes está numa praça sem fazer nada e vem ali, um oferece uma bala, alguma coisa, exploração muito precoce da sexualidade, prostituição, drogas. Isso aí, se a gente for olhar como que está isso é muito grave. Então, tem outros aspectos? Claro que tem. A gente pode falar, por exemplo, da mobilidade urbana. A cidade cresceu, houve um desenvolvimento. A Cuiabá de hoje não é a mesma Cuiabá de 30, 40 anos atrás. É preciso um trabalho técnico de desenvolvimento das ruas, a proporção de veículos hoje que trafegam. Isso é um gargalo também, porque o nível de tensão, às vezes, no trânsito, enfim, né, acaba... Agora, são situações mais pontuais. Se fosse para responder objetivamente para você, como futuro vereador, uma preocupação muito grande com os jovens. Com os jovens. Eu, quando decidi fazer a primeira eleição, disputar a primeira eleição, que acabar em 2012, eu já tinha comigo o que eu pretendia levantar enquanto bandeira. Enquanto uma bandeira que não vai sair das minhas mãos enquanto eu estiver na vida pública. Justamente o que você falou. Educação em período integral. Por quê? Porque por trás desse projeto de educação em período integral está manter as crianças dentro do ambiente escolar. Fazer com que ela busque o conhecimento, a formação de dons. Não a terceirização da educação como essência, mas o conhecimento, busca de dons. Estar ali, às vezes, que não tem alimentação na sua casa, ali resolvido o problema da alimentação durante os dias da semana. Ali são 5 refeições que tem no período integral. E também ela protege a criança daquilo que a rua oferece. Exatamente. Não dá tempo. Não. Porque os pais vão trabalhar e vão pegar a criança 5h30, 6 horas da tarde e vai para casa. Está sobre a tutela dos pais. Hoje, o que está por trás da educação em período integral? Até a possibilidade dos pais que têm poucas condições trabalharem. Porque eu tenho conhecido muitos casos na periferia de Cuiabá, de que a mãe não pode sair de casa. Porque o filho só fica o meio período. No outro período ela tem que estar junto com ele. Porque senão essa criança, esse jovenzinho é adotado. Né? Então, nós no município, em 2018, conseguimos o primeiro projeto piloto de educação em período integral, quando não se falava nesse país em educação em período integral em escola pública. Em 2018, o Caíque Eldorado fez um plano piloto e continua até hoje. Lá a criança antes de manhã só sai de tardezinha, tantas refeições, atividade esportiva, música, arte, línguas, etc. Exatamente. E aí veio, na sequência do segundo mandato, umas 2 creches, período integral. Né? Aí, paralelo a isso, como ela custa muito recurso, que eu acho que não é gasto, é investimento, um povo bem educado, não tem nem comentários a fazer isso. Como não tinha recursos no município, não tinha programas, o prefeito colocou hora estendida na creche. Então, por exemplo, a creche que era de meio-dia às 5h30, ficou até 7h30, possibilitando que o pai e a mãe peguem a criança no início da noite. Mas ainda não é suficiente. Eu acho que a luta tem que continuar, mais unidades têm que ser transformadas em período integral. E a gente, aos poucos, a educação, ela se transforma num médio prazo, né? Não é de curto prazo, né? Se nós pegássemos e virássemos uma chave, daqui a 20 anos nós teríamos outros cidadãos brasileiros, outro tipo de cidadão brasileiro, que
teria só seu senso crítico mais apurado, teria mais conhecimento, né? E o que mais me chama a atenção nisso tudo é que eu sou oriundo de escola pública, lá atrás, quando a escola pública era melhor que a escola privada. A balança, ela desequilibrou. A escola privada contratou os melhores professores, pagava melhor e tal, e Exatamente. ficou a escola particular melhor que a escola pública. Essa balança precisa voltar ao nível normal para que as oportunidades se igualem. Vai ser o período integral que vai fazer isso? Não sei, porque aí tem a questão pedagógica, tem a questão dos professores, da remuneração deles, etc., né? do grau de preparação deles também para preparar os seus alunos, mas pelo menos ela sobe um pouquinho essa balança, né? E aí é a questão das oportunidades. O filho de quem tem pouco recurso com o que tem mais recurso, pelo menos eles disputam igual o alcance social que eles vão. Tanto um quanto o outro pode ser médico, tanto um quanto o outro pode ser desembargador, juiz, advogado de sucesso, dentistas, etc., né? E estarem bem na sociedade. Por isso que é a função, eu acho, que do homem público é conseguir fazer com que essa oportunidade chegue. Eu, apenas como vereador em Cuiabá, o que a gente pode lutar é para que mais unidades avancem para esse sistema. E eu vou lutar por isso. Mas eu vejo, Luiz Cláudio, assim, você já tem um histórico de serviços prestados, né? Você já teve a oportunidade de estar na Câmara, enfim, prestando esse serviço. A questão dos jovens são políticas públicas, é pensar dentro do âmbito municipal, dentro das limitações e competências do município. O vereador tem condições de desenvolver essas políticas públicas, quer seja na área de esporte, quer seja na área de arte, cultura. Um jovem que esteja voltado com alguma ocupação saudável já é suficiente para afastar daquelas outras situações que vão desaguar em problemas sociais. Um jovem que possa conciliar estudo, lazer e realizar alguma atividade ocupacional que muitas vezes vai ajudar no desenvolvimento dele, quer seja intelectual, quer seja em qualquer segmento, esse jovem ele já está aos poucos sendo preparados para o convívio e se tornar um cidadão de fato, né, na sua idade adulta. Você veja, eu estava quase não tive tempo de ver nada dessa questão da Olimpíada, mas agora, depois que encerrou, recentemente vi uma entrevista de uma das ginastas brasileiras. Ela falou o seguinte, que ela, desde os 7 anos de idade, pegava passe de ônibus para ir treinar lá na academia, sei lá onde. Então, assim, o esporte... Muitas são oriundas de projetos sociais. Exato. O esporte é uma ferramenta, é um instrumento muito importante justamente para essa ocupação. Outras, na parte de artes, música, teclado, violão, flauta, esse tipo de atividade, por exemplo, quando você vai começar, você é músico também, né? Você sabe que trabalhar com as notas musicais desenvolve o intelecto. Então, isso é comprovado. Então, basta, assim, ter um olhar mais para isso. A gente sabe que existem muitas necessidades no município, né? Não se questiona isso, mas para você que amanhã será vereador, eu penso que seria uma boa pauta, dentre muitas outras que você já deve ter preparado, que você já tem como prioridades, mas ter um olhar para os jovens com políticas públicas de acordo com a idade, com a atividade, porque certamente isso vai neutralizar muita ação negativa, muitas coisas ruins. Isso contribui tanto para a criança, contribui para a família e acaba contribuindo para a sociedade de um modo geral. Exatamente. Muito bem. E nós fomos testemunhas disso, né? Nós participando lá junto com os recuperandos da dependência química, você vê que
O que isso causa numa família, né? Pensou se ele tivesse evitado esse caminho? Exatamente. Eu costumo... Então aqui está na base, né? Já que não quero voltar a falar dos arautos, o assunto aqui não é isso. Mas, por exemplo, a gente vai visitar a sede lá em São Paulo, a Basílica, ela tem uma escadaria, né? Você lembra? Uhum. Quantas vezes eu encontrar lá pessoas, pai, mãe, que a gente nem conhece, mas que chegam e nos falam assim, ó, por que eu não conhecia antes? Então, hoje, a gente costuma falar assim, a pessoa está com dependência química, está com depressão, está com alguma coisa. Isso pode ter certeza que é uma ausência, alguma falta de alguma coisa lá na base, alguma coisa que saiu fora do padrão, enfim, que faltou, um vazio e que foi preenchido com alguma outra coisa ruim, né? Não, mas eu acredito muito que a ordem consegue, nessa base dessa criança e adolescente, sempre vai para o caminho do bem, né? Evita que ele vá para o caminho errado. E a religião, ela é importante. Eu não quero também aqui... religião é uma coisa... A gente tem aquele ditado popular que religião, política e futebol não se discute, mas se lamenta, né? Então, o que acontece? A religião, ela tem também um fator importantíssimo e primordial, imprescindível na vida de qualquer pessoa, quanto mais de um jovem. Quanto mais de um jovem. Se um jovem, o que a religião, ela nos ajuda? A nos mostrar valores, é como se fosse uma bússola, é uma condução para te colocar num caminho de retidão, para te ter uma certa... evitar muitas coisas ruins. Se a pessoa não tem nada de religião, e aqui eu não independente, qualquer que seja, ele fica muito vulnerável, ele faz o que quer, do jeito que quer, quando quer. Então, assim, a vida, é o que a gente sempre comentou, a vida é uma eterna lei da semeadura. A semeadura, a plantação, ela é opcional. Mas a colheita é certa. A colheita com certeza vem, né? Então, se você plantar tomate, você não vai colher batata. Então, vamos olhar para esses jovens da sociedade de Cuiabá, da Baixada Cuiabana aí, e ter um cuidado especial com eles, com essas crianças, porque se puder dar uma oportunidade, através de políticas públicas, que eles tenham possibilidades de desenvolvimento em qualquer área, em qualquer segmento, e sobretudo intelectual, já vai ser muito importante para afastá-los de coisas que muitas vezes iam ter consequências e reflexos irradiados para a vida toda, deles, da família e da sociedade. Muito bem. E a última pergunta, para a gente encerrar nosso quadro, né? Já agradecendo, Evaldo, nosso amigo, de estar aqui conosco, é uma honra para nós recebê-lo aqui. E o que fez com que você decidisse apoiar o nosso projeto político, de ter um amigo na Câmara, apoiar Luiz Cláudio agora também nessas próximas eleições para vereador em Cuiabá? Por uma questão muito simples, Luiz. Seria até incoerente eu aqui na sua presença, mas quem me conhece sabe que eu falo para todos, voz corrente. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Você tem serviço prestado. Nós já vimos isso. Então, o que me faz cada vez sempre votar em você e até ser bastante explícito com isso, é porque não está aventurando. Não é alguém que está fazendo promessas e, assim, inventando a roda. Pessoa que já tem um serviço prestado, a gente já conhece. O seu perfil religioso é fundamental. Conheço você, conheço sua família. Você acabou de dizer aqui no nosso bate-papo, aqui no início, que você já passou pelos 3 poderes, cada um no seu momento, na sua competência, e pelo menos que eu saiba, de uma forma ilibada. Não tem nada que possa falar de você. E hoje a internet está aí para isso. Exatamente. Então, quer dizer, você tem um serviço prestado, já foi vereador aí, já passou várias vezes pela Câmara, não teve nenhum problema.
no judiciário, no executivo, já teve trabalhando também no executivo, então como uma forma de secretário, lá, alguma coisa nesse sentido. Então, isso faz com que a gente empenhe e deposite um voto, não de votar por votar, mas um voto consciente, tranquilo e convicto de que estamos votando na pessoa certa. Muito obrigado, Evaldo, meu amigo, prazer tê-lo aqui. E você que está nos assistindo, você poderá ter acesso na íntegra dessa entrevista, desse bate-papo com o Luiz Cláudio no YouTube, nesse endereço, bate-papo com o Luiz Cláudio /Evaldo Rocha. Você acessa essa e outras entrevistas que você quiser assistir na íntegra aqui no canal YouTube. E no Instagram vai ter os cortezinhos aí, né? Que aí a gente coloca na nossa mídia social e deixa à vontade para o entrevistado colocar na dele. Meu nome é Luiz Cláudio, sou candidato a vereador em Cuiabá, meu número é 15015, nosso prefeito é Domingos Kendes de 15, do Movimento Democrático Brasileiro. Conto com o seu apoio, com o seu e de todos os que estão nos assistindo. Faz o joia. Muito obrigado.